Bom, pessoal, a gente voltou com micromatérias, que ficou um tempo em off, né? Mas a gente está aqui com mais uma matéria, agora com o Alcione, que é um cara que trabalha com esculturas em pedras, né? Além de outros tipos de trabalho. E a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele. E é mais um que a gente conhece aqui em Cabedelo, que trabalha, né, na parte de arte ou cultura, que pouca gente tem conhecimento. Então, Alcione, me diz uma coisa, como foi que você deu início, né, a todo esse trabalho de criação de trabalhos em pedra, né, esculturas, pinturas e instalações artísticas, como você mesmo disse que trabalhou, ou que trabalha ainda? Bem, Alexandre, eu queria agradecer a oportunidade inicialmente, Certo, obrigado. né, que você está dando aos artistas de Cabedelo como um todo, independente do segmento. Falando do meu trabalho, iniciei na década de 90, né, em torno de 96. Comecei de forma autodidata, tive acesso à arte através de uma colega que trabalhava com escultura em madeiras, né? Mas só que eu não me interessei pela madeira, eu gostava mais da pedra calcária, de formação marinha. Porque aqui na Praia Formosa predomina esse tipo de pedra na beira da praia. Muita gente não tem conhecimento de que ela pode ser utilizada artisticamente, mas eu iniciei esse trabalho, né? Fui, de certa forma, precursor nesse trabalho com pedra calcária de formação marinha. Percebendo que o tamanho era reduzido e que eu poderia evoluir, tentei trabalhar com a pedra calcária, dessas que são utilizadas nas construções, são utilizadas para construir casas, né, muros, e a pessoa encontra facilmente nos depósitos, que é a mesma pedra da Fortaleza de Santa Catarina e das construções antigas de João Pessoa, da Igreja de São Francisco, por exemplo. Então ali eu percebi que havia uma possibilidade maior de desenvolver meu trabalho e ingressei de forma autodidata, né, e até hoje venho trabalhando nessa pedra calcária e vejo que ainda tenho muito que aprender. Fala um pouco desse processo de trabalho, né, de criação em pedras que você faz. Você faz esculturas em pedras, né? Como é que você trabalha com isso? Bem, existem várias formas de trabalhar, Alexandre. Eu, no processo de desenvolvimento do meu trabalho, eu percebi que, no mínimo, acho que 3 formas, 4, acho que até mais. Por exemplo, você pode acompanhar os movimentos que a pedra lhe proporciona e seguir esse caminho. Você pode pegar uma pedra bruta e abstrair, ela pode ser como se fosse tipo quadrada, retangular, não importa. Você abstrai o objeto que você quer e vai seguindo até conseguir chegar ao resultado esperado. Você pode fazer espécie de sulcos na pedra e esses sulcos, de forma aleatória, eles vão mostrando um caminho a ser seguido. Então existem várias maneiras de se trabalhar. Eu não tenho assim uma forma específica. Eu tento sentir, perceber, me deixo levar, vamos dizer, pelas situações, tanto do meio ambiente quanto da minha situação, vamos dizer, emocional, que eu acho que interfere diretamente no trabalho que eu realizo. Com certeza. Agora, assim, quanto tempo você leva para criar uma escultura? Vamos supor, uma escultura com 1 metro, mais ou menos, de diâmetro. Quanto tempo você levaria para criar uma escultura desse tamanho? Entendi. Veja bem, o tempo, no trabalho que eu realizo, o tempo vamos dizer assim, irrelevante. Você não pode trabalhar com o tempo quando se trata de arte, porque como é questão de espírito, de sentimentos, tem dia que você está bem, tem dia que não está, tem dia que está a fim de trabalhar. Um lado emocional que envolve o lado emocional. Então assim, quando eu estou, vamos dizer assim, a fim de trabalhar, eu trabalho várias horas por dia. Às vezes não estou a fim de trabalhar num trabalho. Você tem que sentir vontade. A arte é um trabalho que você não pode forçar. Você também trabalha com pintura. Isso. Fala um pouco desse trabalho com pintura, que além da escultura, né, também é um outro trabalho de arte que realmente envolve esse lado emocional, como você citou anteriormente. Veja bem, Alexandre, a pintura, apesar de ser bidimensional, mas requer muito trabalho. A escultura é tridimensional, é um trabalho complexo. E a pintura, apesar de fazer o trabalho com escultura, eu não me sentia bem à vontade. Eu tive que estudar um pouco para perceber se eu gosto ou não gosto de trabalhar com pintura. Então eu fiz um curso com um artista daqui da Paraíba, o Cacá Santa Cruz, e assim, eu não posso dizer que aprendi muitas técnicas, mas o que eu aprendi foi que eu gosto de pintar também. Então a arte basta você gostar, basta você sentir. E a partir de então eu comecei a pintar.
tive experiências não com aquarela e não com a tinta a óleo, mas com uma espécie de argila chamada de tabatinga, que eu encontrei aqui na praia de Cabedelo mesmo, próximo ao dique, e que comecei a pintar e vi que há a possibilidade de desenvolver a pintura em meu trabalho como um todo. Tive que parar um tempo para estudar, mas tenho pretensões de voltar tanto na escultura quanto na pintura, principalmente a pintura, porque eu senti que é muito bacana a pintura, é muito legal, e que se eu não continuar na pintura vai ficar uma lacuna no meu trabalho. Bom, a gente vai mostrar algumas fotos dos trabalhos que ele já realizou, tanto na parte de escultura em pedras, não é isso? E na própria pintura mesmo. Então a gente volta daqui a pouco com mais perguntas. Bom, voltando, né, com o Alcione e mais perguntas, você também trabalha com a parte de intervenção urbana, né? Isso. O que seria isso? A intervenção urbana é como se fosse objetos, pode ser até pintura, escultura, mas que tem a proposta fundamental de interagir com o público, com a sociedade. Por exemplo, você coloca uma intervenção urbana em uma praça e as pessoas que passam diariamente para trabalhar, para estudar, N coisas que estão acostumadas a fazer, de repente se deparam com uma situação nova que imediatamente quebra aquela rotina. Interagir com a obra ou não a partir dessa novidade não é o tão importante. O que importa é tirar daquela, vamos dizer, daquela mesmice, não é? De você sempre pegar o ônibus no mesmo horário, de ter pressa para chegar na escola ou ao trabalho. Então a intervenção urbana ela interage com a sociedade de forma que a sociedade passa a refletir sobre o que ela está fazendo, sobre a mesmice que às vezes nós tornamos a nossa vida. Ou seja, é uma interatividade que pode ser feita até visualmente, mesmo que a pessoa não queira participar dela na prática. Exatamente, ela pode continuar o seu caminho ao trabalho, mas você vai se perguntar o que é aquilo que significa. Que coisa feia, que coisa bonita, não importa. O que importa é que fez a pessoa refletir em relação a nova situação. Ou seja, criou um questionamento. Exatamente, é a proposta principal das intervenções ou das instalações que eu possa produzir.